Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É o segundo bloco hoje do nosso primeiro dia do segundo Simpósio Internacional de Filologia e Humanidades. Gostaria de agradecer a presença de todos os comunicadores e comunicadoras aqui conosco. Alguns lembretezinhos rápidos. Primeiro que essa sessão está sendo gravada e nós acabamos de receber a confirmação do YouTube da FEFELESH de que a gravação vai ser postada lá. Então, vocês vão poder acessar posteriormente. Se alguém não quiser que a comunicação seja disponibilizada ao público, eu peço que avise nós da organização por e-mail, que a gente faz o recorte antes de fazer o upload do vídeo. Eu vou moderar essa sessão, meu nome é Giovana, e eu vou, sempre que vocês estiverem apresentando, eu vou sinalizar quando faltar 5 minutinhos para terminar com esse sinal aqui. Que daí quem está apresentando não consegue ver a tela, então eu vou usar esse sinal. Aí eu só peço para vocês, assim que vocês escutarem o sinalzinho, só me dê um joinha para eu saber que vocês escutaram, tá? E daí fica o aviso de 5 minutos. Se eu não receber esse joinha, daí eu vou interromper com o áudio. Já peço desculpas antecipadamente por ter esse papel chato. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos começar para a gente não perder tempo. A nossa primeira comunicação de hoje é da Libânia da Silvia Santos, da UFBA. Uma obra ímpia e sediciosa. Análise de autoria mecânica e edição semidiplomática de documento apreendido no contexto da Conjuração Baiana. Contigo, Libânia. Boa tarde a todos e todas. Eu vou iniciar então a minha apresentação. Deixa eu subir aqui, né, os meus slides, só um instante. Eu acho que eu vou precisar subir a tela inteira, porque eu não estou conseguindo apresentar apenas uma janela. Então, só um instante. Vocês conseguem enxergar minha apresentação, por gentileza? Estamos vendo. Quer passar para a gente testar se funciona? Sim. Perfeito. Então, vou iniciar. Vou começar aqui a contar meu tempo. Boa tarde a todos, mais uma vez. Primeiro, agradecer a toda a comissão organizadora do evento pelo aceite do trabalho. Bem, esse título enorme da minha apresentação, que é a minha pesquisa de mestrado, para tentar abarcar toda a complexidade da pesquisa. Uma obra ímpia e sediciosa, como alguns dos autores, ou melhor, dos agentes do Tribunal da Relação da Bahia no século XVIII, eles atribuíram, né, a essa obra que é analisada. E o objetivo desse trabalho é justamente fazer essa análise de quem teria escrito essa obra, ou seja, quem é o autor mecânico desse documento, né? E isso é realizado através de uma edição semidiplomática e toda uma análise documental que eu vou buscar apresentar aqui de maneira superficial, porque o tempo é curto, nesse trabalho hoje. Então, antes de mais nada, é necessário contextualizar a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana é um dos eventos históricos mais relevantes para nós estudiosos, né, do período colonial na Bahia. Foi um movimento que se inicia a partir da publicação em praça pública de alguns panfletos, né, ditos sediciosos, e, obviamente, a partir disso, toda uma investigação, toda uma devassa vai ser realizada, né? Os principais objetivos desse evento histórico era o rompimento com a coroa portuguesa, a instalação de uma república, entre outros interesses que diversos historiadores analisam como pontuais de alguns envolvidos ou como gerais. Bem, a investigação toda ela vai se iniciar, né, a partir, justamente, como eu acabei de dizer, da publicação desses papéis em praça pública e a preocupação, né, pelo conteúdo deles, né, toda a preocupação do Tribunal da Relação de se identificar e punir, evidentemente, esses autores, né? Então, a partir dessa ordem é que a devassa vai ser iniciada. A partir dessa devassa, diversas pessoas serão interrogadas, serão apreendidas, e com elas serão apreendidas também, né, serão sequestrados os seus papéis, os seus bens e outras coisas mais. Hoje, no Arquivo Público do Estado da Bahia, que é onde estão custodiados esses documentos, destes papéis apreendidos com os réus, nós temos esses 9 itens documentais. Para esta pesquisa, nós selecionamos um desses itens, que é o item 1 dessa classificação atual, né, desse acervo, que é uma cópia de um trecho, não é o livro completo, de um trecho do livro Les Ruines, do filósofo francês Volney. É um texto, né, bastante
por isso que é considerado uma obra ímpia e sediciosa, né? Um texto bastante polêmico para a época, por fazer críticas, né? Como diz aqui no título, né? Os 4 cadernos manuscritos que contêm discursos antirreligiosos, né? Então, a gente tem um conteúdo bastante, né, reprovável para o período. Então, por isso que ele vai ser um dos objetos da nossa pesquisa. Esse documento ele foi apreendido com um dos réus, né, que inicialmente, inclusive, é considerado o autor de um dos manuscritos ali apreendidos e dos próprios boletins sediciosos da Conjuração Baiana, né? Então, nosso primeiro trabalho foi verificar, já que nós temos consciência de que durante a Conjuração Baiana e outros movimentos coloniais brasileiros, esses papéis eles circulavam bastante, né? Existiam diversas cópias, nós sabemos disso. Então, o primeiro objetivo era determinar se essa cópia de fato se trata, né, a cópia que temos hoje, se tratava da cópia que foi apreendida. Então, vendo essa descrição que os agentes do Tribunal da Relação fazem, né, 4 cadernos, 32 quartos de papel, dos quais estavam escritos só 25, e o início do quarto 26, entre outros detalhes, como a gente consegue ver na imagem, nós conseguimos hoje ter certeza de que se trata, de fato, desse mesmo objeto, né? Então, dentro do nosso trabalho filológico, foi realizada toda a análise das características da materialidade desse documento, visto que o objetivo da minha pesquisa é justamente fugir um pouco do caminho tradicional. Minha formação é em história, eu não tenho formação inicial em letras, então o caminho comum dos historiadores e historiadoras brasileiras que estudam o tema é ou se debruçar sobre publicações a respeito da documentação, né, edições antigas da documentação, ou ao manusearem o próprio documento original, se apegarem apenas ao conteúdo semântico, né, e não às características externas desse texto. Então, a minha pesquisa visa, né, ao caracterizar o manuscrito em toda a sua complexidade, tentar identificar, né, quem foi o autor desse documento, né, e outros elementos mais que possam dizer mais coisas sobre como esses documentos circularam, como essas ideias filosóficas circularam e ajudaram a constituir, né, as ideias dessa revolta que acabou sendo frustrada logo no começo. Então, aqui cabe salientar que a minha pesquisa visa identificar a autoria mecânica desse documento. Durante a minha pesquisa, eu tenho, né, uma suspeição de que esse documento tenha sido traduzido diretamente do francês, mas evidentemente nós não podemos afirmar isso. Eu não tenho como saber se a mão que escreveu esse texto, ela traduziu também, né, do francês ou se copiou de outro texto em português. Então, aqui não se trata de um trabalho que avalia tradução, mas sim apenas a autoria de fato mecânica e a disseminação desse texto dentro do contexto ali da revolta. Então, partindo para a metodologia da pesquisa. O primeiro passo foi, obviamente, a escolha, né, das fontes e dos dados que seriam analisados. Então, o primeiro, né, e o central objeto desse trabalho é essa cópia incompleta do livro de Volney, né, manuscrita, que está lá custodiada pelo Arquivo Público do Estado da Bahia, que seria cotejada a partir das assinaturas dos réus que estão lá contidas no processo e de outros documentos autógrafos se identificados. No nosso caso, pelo tempo de pesquisa e pandemia e outros elementos todos, infelizmente, nós precisamos nos ater às assinaturas do processo. Então, aqui está o exemplo de um dos fólios desse manuscrito, o primeiro fólio, né? E da edição semidiplomática justalinear que foi realizada. O nosso objetivo com esse tipo de edição foi demonstrar, né, para os diversos públicos que possam vir a acessar o nosso trabalho, a disposição original do texto, né, e salientar as escolhas dos critérios de edição realizados, né, por exemplo, a impossibilidade de utilização do sublinhado, porque no original já havia o sublinhado, a impossibilidade de utilização das barras inclinadas para sinalização de mudança de linha, por exemplo, que inicialmente nós começamos a fazer a transcrição dessa maneira, visto que no original existe a barra inclinada, entre outras coisas. Então, pensamos no público que busca o conteúdo, mas também no público que busca esses elementos gráficos e de língua mesmo, né? A parte mais gramatical, e por isso que essa foi a escolha desse tipo de edição. Então, a partir da edição do documento, foi realizado o quadro de abreviaturas, ou quadro criptográfico, né? Ou melhor, o quadro de abreviaturas e depois o quadro criptográfico. Por quê? Visando encontrar os padrões, né, de abreviação e de grafia de algumas letras. É claro que, comparando-se com as assinaturas, nós não vamos encontrar essas palavras que estão aqui exemplificadas, por exemplo, né? Mas nós conseguimos identificar, foi possível ao longo da pesquisa perceber esses padrões de abreviação, até mesmo nas assinaturas de alguns dos réus. Então, depois, como disse, elaboramos o quadro criptográfico visando sinalizar quais as variações de grafemas dentro
desse manuscrito que será feito o cotejo com as assinaturas, né? Então, na realidade, foram elaborados vários quadros scriptográficos. O principal, que é o quadro scriptográfico das variantes grafemáticas dentro do manuscrito 57701, que é essa cópia do livro de Volney, e depois, né, as variantes das assinaturas. Então, buscando adiantar um pouquinho o meu trabalho, como é que essa pesquisa foi realizada? Não é apenas uma comparação visual, nós utilizamos diversos critérios, né, de análise paleográfica, como peso, cursividade, ductos, o ângulo, né, o módulo, como disse, né, a utilização de abreviaturas e outras marcas de letramento para avaliar essas assinaturas. Então, aqui estão apresentados, né, todos os critérios que foram utilizados e a demonstração, o exemplo, né, do que seriam esses critérios, né? Eu não vou poder explicá-los detalhadamente, então vou passar à frente. Então, em seguida, nós identificamos, né, no processo 50 pessoas presas, porém apenas 40, né, assinantes. Eu explico aqui nesse trecho por que esses outros não são assinantes, e os que são assinantes, essas assinaturas são trazidas. Buscamos em todo o processo investigativo, né, de análise, utilizar as mesmas assinaturas para comparar com os mesmos grafemas no quadro criptográfico para evitar possíveis enviesamentos na pesquisa, mas, obviamente, em determinados momentos, em dúvidas, né, a necessidade de ver o padrão de escrita desse réu, a gente viu outras assinaturas para fazer uma comparação o mais precisa possível dentro das limitações da pesquisa. Então, o primeiro critério utilizado foi a morfologia, porque, geralmente, quando a gente olha um documento, quando a gente olha uma letra, a primeira coisa que a gente vê, né, é essa característica mais externa, é a morfologia dessa letra, né? Então, inicialmente, nós olhamos, né, de maneira mais superficial, a forma de escrita de uma assinatura comparando com as primeiras 10 linhas do manuscrito. Foi esse o padrão utilizado, né? Aqui, por exemplo, nesse print aqui que eu selecionei, a gente vê que dessas 4 assinaturas, essa daqui, debaixo do Manual do Nascimento, foi considerada talvez similar à grafia do manuscrito 57701. Mas esse não foi o único critério, né? Depois que nós consideramos aqui, né, 10 réus, como de assinaturas similares, aqui eu só trouxe um trechinho, né, para mostrar para vocês, nós fomos olhar outros critérios para poder ver melhor essas assinaturas. Então, um outro critério foi ver o ductus dessas grafias, ou seja, ver letrinha por letrinha, como é que essa letra foi traçada, quais foram, né, os chamados pontos de ataque, de fuga, enfim, como é que essa letra se constitui, para que nós pudéssemos fazer as outras análises de outros critérios, buscando chegar ao mais próximo possível dessa mão que escreveu esse documento. Então, com essa análise do ductus, a gente escolheu inicialmente o grafema D, porque, né, é um grafema comum nas assinaturas e que tinha um padrão de execução bastante sólido no manuscrito 57701. Eu já vi que estou com 10 minutos e vou correr aqui para não passar do meu tempo, tá? Muito obrigada. Então, a partir disso, partimos para a análise do módulo. A análise do módulo não foi realizada de maneira apenas visual, nós buscamos utilizar o auxílio de um paquímetro digital para tentar encontrar, né, uma medição mais precisa e também para que nas imagens fosse possível, né, a visualização pelo leitor do trabalho das assinaturas, né, dos módulos dessas assinaturas, e medimos também os módulos, né, do manuscrito 57701. Nós chegamos à conclusão de que, né, o módulo, né, nós consideramos de módulo pequeno assinaturas até de 11 milímetros, né, isso do tamanho, né, da dimensão vertical dessa assinatura, de médio entre 11 e 17 milímetros e grande acima de 17 até 23, que foi o último número, né, o maior número que nós encontramos. Então, a assinatura, né, ou melhor, a escrita do manuscrito 57701 nós consideramos de escrita mediana, porque tinha justamente esse tamanho. Em seguida, analisamos a cursividade, ou seja, ver se essa assinatura ela era mais pausada, mais rápida, né? E visamos identificar novamente em um quadro, né? Qual era o nível de cursividade de cada um desses assinantes. E depois o peso. Qual é a força exercida para assinar esses nomes, né? E, novamente, não foi olhada apenas uma assinatura. Nós visamos, inicialmente, essa mesma assinatura para todos os critérios, depois comparamos com outras assinaturas presentes no processo, nos casos dos réus que assinam várias vezes, porque tem alguns réus que só assinaram uma única vez. Então, consideramos de peso elevado, médio ou reduzido, né? E a gente considera isso vendo, né, a quantidade de tinta sobre o suporte, entre outras coisas, né? A leveza do traçado das partes mais curvas das letras, enfim. Um outro critério utilizado foi o da linearidade, ou seja, essa escrita ela é realizada de maneira linear, né? A pauta invisível do suporte da folha, sim ou não, né? É uma escrita ascendente, descendente, paralela.
Claro que sabemos que isso é variável, mas foi também um dos critérios utilizados. Então, a partir da análise de todos esses critérios paleográficos, buscamos identificar quais assinantes se encaixavam dentro de cada critério com o mesmo padrão de linearidade, de cursividade, de morfologia, de ductos do manuscrito comparado, e identificamos esses nomes. Em seguida, nós vimos quais desses nomes se encaixavam em todos os critérios paleográficos e chegamos a esses 3 nomes, de Manuel do Nascimento, Lucas Dantas e Hermógenes Francisco de Aguilar, né? Então, a partir disso, coletamos no documento, né, no processo, na devassa, que são quase 2.000 páginas, procuramos todas as ocorrências de assinaturas de cada um destes réus e realizamos a comparação, e aí eu cito novamente, né, o quadro de variantes grafemáticas de cada uma dessas assinaturas. Evidentemente que nós vamos ter grafemas diferentes nessas assinaturas, né, mas realizamos a comparação do que era possível. E aí, como a gente pode observar, claro que em alguns momentos essa análise ela é bastante difícil, mas nós consideramos, a partir do ductus, da forma de realização das letras e de outros elementos, que alguns desses grafemas eram diferentes, né? Aqui estão alguns exemplos, né, das várias assinaturas coletadas desses réus. Eu cito aqui, né, que no caso do Hermógenes, né, nós temos aqui no processo 7 assinaturas, o Lucas Dantas foram 19 assinaturas, apenas o Manuel que só tinha uma assinatura. Então, foram muitas assinaturas comparadas e é possível visualizar, né, que há um padrão, de fato, na execução desses grafemas. Por isso que é possível, que consideramos possível essa análise comparativa, porque mesmo havendo variação, há um padrão de execução dessas escritas. Então, a partir da análise desses padrões, nós chegamos à conclusão, como vocês podem ver, a partir da comparação das 3, né, escritas, das 3 assinaturas, que no caso do Manuel, né, a maioria dos grafemas consideramos diferentes, né? Teve um grafema da letra D que nós consideramos um pouco similar, um pouco diferente, ficamos em cima do muro. No caso do Lucas Dantas, também alguns grafemas têm o ductus bastante diferente, e no caso do Hermógenes, apenas 2 grafemas nós consideramos com uma grafia um pouco diversa da grafia, né, da assinatura dele no processo, mas, de modo geral, entre os 3, nós consideramos, portanto, né, que essas outras diversos elementos que não vão ser trazidos na nossa apresentação aqui por conta do tempo, que o tenente Hermógenes, né, ele sim seria o autor dessa cópia manuscrita do livro Les Ruines, né? E aí existem outros elementos, né, no processo de culpabilidade dele, diversas citações no processo, né, de que ele seria o autor desse documento, várias acusações, inclusive anteriores à Conjuração Baiana, de que ele era uma pessoa, né, ímpia, como utilizamos o termo, né? E aí chegamos, né, à conclusão de que ele seria o autor. Já estou concluindo o meu último slide. E a relevância da nossa pesquisa, que consideramos, é de que a pesquisa permite perceber, né, que o réu acusado de ser o autor mecânico, né, ele nega, obviamente, a autoria desse documento e vai ser considerado inocente ao fim do processo, né, apesar de Lucas Dantas, Luiz Gonzaga e outros autores serem condenados, né, serem homens negros que foram condenados e mortos, esquartejados, por conta do mesmo crime, né, basicamente, de escrever textos sediciosos, mas ele, por ser um homem branco, né, de elite, ele vai ser inocentado, então possibilita também a visualização, né, dos jogos de poder presentes, como sempre, né, na nossa história. E demonstra as possibilidades investigativas da filologia e da história, né? Então, agradeço o espaço e espero que a minha pesquisa possa demonstrar, sobretudo para outros colegas historiadores, que precisamos quebrar os nossos muros e, de repente, acessar outras áreas que não são outras, né? Para que a gente possa ter os nossos resultados cada vez melhores, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Libânia. Nós que agradecemos a sua presença. Antes da gente continuar, eu preciso dar um aviso que o pessoal aqui da organização, meus colegas me pediram para dizer, que se vocês que estão aqui participando como comunicadores quiserem também o certificado de ouvinte, é possível, é só vocês acompanharem as outras sessões lá pelo YouTube e assinar a lista de presença, né? Essa sessão que vocês já estão participando, claro que já está considerada a presença de vocês. Bom, então, para a gente seguir adiante, agora temos a Priscila Linhares Veloni, da Unicamp, As Pequenas Pessoas, de Ana Maria Ortese, estudo e tradução comentada. Boa tarde, gente. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se vai dar certo. Peraí.
Vocês estão vendo? Tá carregando aqui. Agora sim. Deu certo? Ah, ficou meio grande. Peraí, só um minutinho, gente. Desculpa. Essas coisas, às vezes... Peraí. Acho que tem que ser 50. Bom, então, para começar, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a participação nesse evento, todos os ouvintes, todas as pessoas que estão envolvidas para que isso acontecesse da melhor maneira. É sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira, né? Bom, para começar essa pesquisa, que chama As Pequenas Pessoas, de Ana Maria Ortese, Estudo Tradução Comentada, é o meu projeto de doutorado, em que eu pretendo, a partir de um objeto, a primeira, que é fazer a tradução direta da obra, que não tem para o português, só tem em italiano, dessa autora que ainda é pouco conhecida, ainda não circula muito no país, né? Principalmente porque ela só teve uma tradução de um livro de poemas na década de 80. Então, ela fica bem desconhecida para nós aqui, leitores do público brasileiro, né? Além de pesquisadores. Então, o que se pretende, além de fazer a tradução, é comentar esse método da tradução e fazer um estudo da obra. Esse estudo da obra é sob o recorte dos estudos animais, que inclui biopolítica e zooliteratura. Então, vou falar um pouquinho aqui, né, sobre as ideias que vão nortear a minha pesquisa. Primeiro, eu quis trazer essa referência do Morandotti, que ele fala que aquilo que distingue o gênero humano do reino animal é que este último desconhece a maldade para si mesmo. Ou seja, nesse princípio, nessa máxima, que a Ortese dialoga nos textos dela, das pequenas pessoas. Então, por isso eu quis trazer como uma referência inicial de foco de interesse da autora, como uma epígrafe mesmo de abertura e contextualização. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar aqui é sobre a questão da produção literária de autoria feminina, que é o primeiro impasse que se vê ao tratar da Ortese. Por que a Ortese é pouco conhecida? Tanto no circuito brasileiro, pela falta mesmo de uma tradução direta, né, por uma questão de barreira de língua mesmo, mas porque na Itália ela também não adquire um grande reconhecimento como Calvino, Pasolini, como Moravia, ou mesmo Amorante. Por que a Ortese ela fica nessa margem literária, né? E tem uma questão muito intrínseca da questão de gênero nisso, né? O como as editoras italianas, principalmente do século XX, eram formadas por homens, majoritariamente, e esse prelo literário barrava a autoria feminina, principalmente por não reconhecer nessa produção a qualidade literária, né? Reduzindo essas mulheres a esse potencial. Então, a Ortese, ela, assim como muitas outras mulheres, tem pouca projeção no meio editorial e não tem esse devido reconhecimento de um valor literário associado a uma escrita feminina. Tanto é que ela não adota pseudônimos masculinos, ela sempre vai registrar o nome dela mesmo, sem abreviações que não identificam o gênero, então todo mundo sabe quem é a Ortese, e o nome que condiciona o gênero é um impeditivo, muitas vezes, desse prelo editorial. E mais complicada ainda eram as situações de escritoras que não tinham referências masculinas. Por exemplo, a Morante, ela era casada com um grande influente no meio literário, então ela teve uma fácil projeção. Algumas tiveram, além de companheiros, irmãos, e a Ortese, ela nunca teve
nenhum tipo de relacionamento dentro desse meio literário que autorizasse e avalizasse essa produção literária. Por isso, justifica muito essa marginalidade, tanto da figura da Ortese como de seus textos, né? E aí vem a dificuldade dessa inserção literária enquanto autora de livros, né? Porque é muito comum mulheres conseguirem produzirem suas obras, mas participando de coletâneas ou participando de periódicos e nunca enquanto autora consagrada. Apesar disso, a Ortese ela ganha 2 prêmios muito importantes literários da sua época, que é o Viareggio e o Strega, um em 53 e um em 63, sendo que ela começa a escrever em 33. Então, até esse reconhecimento vir, são muitos anos nessa labuta mesmo, né? Ela é de 1914 e ela morre em 1998. Ela vive em Roma, mas ela atravessa muitas regiões italianas. Então, ela é uma mulher que conhece muito a geografia do seu país, assim. A geografia e tudo o que está acontecendo, essa realidade italiana. E por ela ter nascido em 14 e vivido até 90, ela atravessa uma grande fase italiana de modificações, de uma Itália que era rural para uma Itália extremamente industrial, uma Itália destruída pela guerra e uma Itália em que há uma necessidade de reconstrução. E essa reconstrução é depositada completamente no parque industrial, né, que alavanca a Itália a um dos países economicamente mais desenvolvidos de sua época. Mas, socialmente, a Itália estava destruída. E isso não é revelado num primeiro momento, pois essa era a aposta de um futuro que não se consagra. E ela, como uma exímia observadora da sua sociedade, do meio em que ela vive, ela percebe isso. Além de tudo, ela também se interessa muito pela questão da mulher na sociedade, como que a mulher na sociedade vai se reformulando essa presença, a escrita feminina e as existências menores, que são os animais e a natureza de uma forma geral. São aqueles que não têm linguagem, né? São desprovidos de língua, não têm a capacidade de comunicação sistematizada como nós, logo são objetos de maus tratos, de perversidade humana e em um processo de separação e hierarquização, né? Então, ela vai dizer que o problema da existência sempre esteve diante dos olhos dela, exatamente por ela ser uma mulher de baixa renda, de pouca escolaridade, mas que sempre quis se inserir no meio literário e que realmente conseguiu se sustentar durante uma vida inteira com seus poucos recursos, mas sempre se dedicando à escrita, seja ela jornalística ou mesmo em seus livros, conforme ela foi se inserindo no campo literário. Inclusive, ela afirma, né, que nos anos em que ela começa, era um modo de se viver de todo respeito ser escritor, mas para uma mulher já era muito diferente. Então, a Ortese, ela, aqui eu já falei, ela escreve para muitos periódicos, até mais ou menos os anos 50, ela só participa de periódico, né? Em 37, ela publica o seu primeiro livro, que chama... Opa, desculpa, passou muito rápido. Angelici Dolori, que é um livro de poemas, mas ela se aventura por muitos outros gêneros da escrita, né? Poesia, conto, romance, relato, ensaio, reportagem e peça teatral. Porque para ela não existia um limite, era tudo móvel, né? Nessa literatura que ela acreditava
enquanto estilística mesmo, enquanto temática. Aqui, depois da morte da Ortese, reuniram em compilados a obra dela completa pela Delphi, que ela sempre publicou pela Delphi enquanto viva, e depois a Mondadori conseguiu alguns direitos e publicou também uma pequena coletânea. Todas depois dos anos 2000, ou seja, uns 2, 3 anos depois que ela tinha falecido, veio essa necessidade de um compilado de obras, que estão todas, além de serem publicadas, né, em volume, elas também estão reunidas no Fundo Ana Maria Ortese do Arquivo do Estado de Nápoles. E foi aí, nesse arquivo, que a Angela Borghese, que é uma crítica teórica, estudiosa italiana, vai para selecionar os 36 textos que compõem essa coletânea que chama As Pequenas Pessoas. Então, ela se depara com um acervo sem datação, sem título e sem assinatura. Alguns deles já tinham aparecido em jornais, o que a gente supõe que o mais antigo seja de 1940, Os Amigos Sem Palavras, e o último que seja Pobres Animais Ultrajados, de 1997. Por que essa obra se torna tão icônica e se vê uma necessidade de estudo? Porque ela ultrapassa todo o período, praticamente, de escrita da Ortese. E como esse problema da existência de seres menores... Pode deixar, estou acabando já. Como essa existência de seres menores aparece e é reformulada constantemente. É interessante pensar, por exemplo, tem um texto da Ortese que é bem famoso, que entra nessa coletânea, mas para mim uma estrela também é a natureza, em que aqui ela vai postular o que ela entende por natureza, o que ela entende por mundo natural, animais, e o que ela entende por ser humano, porque o ser humano só existe em contraposição direta à natureza, a tudo que é natural, ou seja, um mundo sintético, né, do qual ele se exila desse caos para entender e sistematizar através da sua linguagem, através de um sistema de pensamento racional, que autoriza ele a se contrapor à animalidade, né? Em um nível de superioridade. Mas aqui a Ortese, ela quer chamar a atenção, principalmente, para como há um falimento dessa racionalização humana, né? Por exemplo, como que os humanos tornam essa relação atrozes e como eles devastam a natureza, né? E aqui, por fim, ela se questiona: os animais são coisas ou criaturas capazes de sofrer tanto quanto sofreria uma criança ou um homem? É justo desprezar e matar os animais? Para você, o fato de que os animais não possam falar os priva de qualquer direito perante a lei? Ou seja, ela está revisando esse contato e essa hierarquia autenticada estritamente pelo homem em relação ao animal, revendo atrocidades, revendo questões ecológicas e antecipando essa linha dos estudos animais que começa a ser estruturado no final dos anos 70, com as agendas ecológicas, com a questão da indústria da carne e da pele, né? Das fazendas animais, e como que o animal funciona dentro de uma sociedade em que é essencialmente industrial, né? Como que a vida animal se torna um pedaço dessa industrialização. Ou seja, os animais e a natureza são coisas do homem, assim como tudo o resto. E todas as coisas do homem apresentam uma funcionalidade. E os animais, por serem criaturas inferiores,
não teriam direito perante a lei como sujeito, uma vez que eles não possuem linguagem, né, para se defender, e como a natureza se desenvolve num ritmo paralelo do que as necessidades humanas, né, da questão do produto, né, da hiperprodução, da circulação. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Eu agradeço muito vocês terem me escutado e poder ter passado um pouco dessa pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. Deixa eu ver como que para de compartilhar. Aqui, é aqui na setinha. Obrigada. E mais na literatura também, eu adorei sua apresentação. Obrigada. Vamos passar para o próximo. Então, agora nós temos o Paulo Leôncio Silva, da UFAL. Ele vai falar sobre tradução parcial inglês-português e sua indispensabilidade à leitura extensiva e pesquisa quali-quanti de genotextos de filosofia e humanidades. Bem-vindo, Paulo. Paulo, a gente não te escuta. Não sei se você está falando. Ok, eu havia esquecido de liberar o microfone. Ok. O que eu lhes disse, vocês não ouviram, é que eu ministro uma disciplina, dentre outras, na Universidade Federal de Alagoas, chamada ou tipificada por inglês instrumental. Então, é uma disciplina multitrans e interdisciplinar, porque ela não para de crescer. O projeto proposto pela PUC de São Paulo tem, assim, eu diria, robustecido sobremaneira nas universidades do país. Propostas novas, não é? Inserção de novas estratégias cognitivas de leitura intensiva, enfim, tem sido uma disciplina bastante enriquecida na última década, a partir de resultados de pesquisa e de trabalhos experienciais em sala de aula. Então, eu trago para vocês e compartilho com vocês a inserção dessa nova estratégia cognitiva de leitura intensiva da disciplina. Ela proposita dar ao aluno mais segurança, trazê-lo a um nível de consciência de suas ações durante o processo de leitura. Então, trata-se de uma estratégia que lida com tradução parcial, ou seja, tradução de fragmentos, de parágrafos, né? Nunca de obras inteiras na sua complexidade, por conta das dificuldades didático-administrativas, né? Então, traduzir é indispensável ao processo de sem que percebamos. Então, essa estratégia traz isso à tona. Todos nós, leitores da academia, não é? E fora dela, naturalmente, eu estou me circunscrevendo à academia pela importância da pesquisa, não é? Que congemina a documentação bibliográfica, as fichas catalográficas, etc., que são bases, né, para qualquer pesquisa. Todo leitor traz para o processo de pesquisa a sua teleologia leitora, traz o seu objetivo. Por que eu quero ler este livro? Não é? Então, isso é teleologicamente determinado pelo leitor.
Qual é o propósito, portanto, de ler essa ou aquela obra? Todo leitor traz também a sua compreensão leitora, que implica, como diz a didático-pedagogia, 3 critérios basilares, né? Então, compreender um texto pressupõe interpretá-lo, ou seja, ser capaz de responder às perguntas formuladas sobre esse texto, promover a sua, ou desenvolver ou produzir a sua própria tradução, que para alguns autores é transdução, por não ser executada por um profissional da tradução, sem cursos tradutológicos, portanto, e o terceiro critério da extrapolação. Então, o leitor que traz a sua compreensão leitora, ele traz também a competência da interpretação, a competência da tradução e a competência da extrapolação. Ele não sabe disso, mas a disciplina torna isso passível de observação. Em sendo capaz de executar ou cumprir, não é, ou atender a esses 3 critérios, ele está apto a produzir suas citações de pesquisa, sua citação direta, sua citação indireta, sua citação indireta livre. O leitor também, aqui é muito importante dizer, eu já ia passando e pulando, que quando ele traz a sua compreensão leitora, veja aqui o resumo de tudo que eu falei, não é? Ele traz, portanto, esses 3 critérios, deixe-me eliminar esse item aqui que está atrapalhando. Ele traz esses 3 critérios, não é, que são indispensáveis, e critérios esses que os habilitam a produzir suas citações tão requeridas pelas nossas pesquisas, né? E o leitor também traz a sua tradução leitora, e esse é o ponto da estratégia cognitiva de leitura intensiva, número 39, porque, em verdade, a disciplina conta com 38 estratégias cognitivas de leitura intensiva. O aluno não precisa saber inglês, mas, em dominando as 38 estratégias, ele consegue ler proficientemente um texto técnico científico escrito em inglês. A competência leitora dele o leva a enfrentar esses 2 grandes desafios: o desafio da correspondência formal e o desafio da equivalência textual. Nós veremos esses 2 pontos apresentados posteriormente, certo? Então, nesse trajeto em que ele lê e estabelece a correspondência formal e, concomitantemente a isso, a sua equivalência textual, esse leitor, ele transcodifica sem saber que está transcodificando. Esse leitor translitera sem saber que está transliterando. Ele toma por empréstimo, ele decalca, ele se liberta da forma quando assim o decide fazer, ele transposiciona a sua reflexão, ele modula, compreendeu? Ele reformula, ele adapta, ele compensa, ele amplia, ele explicita, e ele também omite dentre inúmeras outras rotas retóricas durante o processo de leitura. A tradução não, é a tradução leitora, portanto, que se dá em meio a esses 2 balizes, vejam aí, a correspondência formal e a equivalência textual, ele executa todas essas ações retóricas, sem que disso tenha ciência. Quando eles tomam ciência disso, o processo de leitura se torna muitíssimo mais seguro, coerente, compreende, competente, etc. Então, a gente já tem condições de redefinir leitor. Leitor pode ser também dito como pesquisador teleológico, porque ele vem, sobretudo, munido, orientado ou direcionado por um objetivo que ele estabelece. Ele é também um compreendedor, e nisso ele traz consigo suas competências de interpretar, de traduzir, ou como dizem alguns autores, de transladar,
não é? Então, o transladador, o tradutor, além de interpretador, ele é tradutor e transladador. Ele, a parte disso, ele é extrapolador também, porque ele extrapola no processo de leitura. E, como se é de esperar, ele também é um citador, ao fazer as suas citações, não é, tomadas do genotexto. O genotexto é o texto de partida, e ele só produz o seu fenotexto, que é o texto de chegada, a partir do que conseguiu captar, não é? Conseguiu decodificar, conseguiu interpretar, conseguiu entender, compreender do genotexto. Então, isso também faz parte da configuração da estratégia 39ª. Muito rapidamente, sem ter aqui a pretensão de dar uma aula verticalizada sobre o tema, só para que vocês apenas se sociabilizem melhor comigo durante o bate-papo, caso queiram, é importante que saibam que, por correspondência formal, o leitor lida com textos artísticos. Então, lidando com textos artísticos, o leitor tem que, sobretudo, estar preparado para enfrentar as funções dos textos artísticos, as funções emotiva, conativa, fática, poética, expressiva, não é? Lidar com a forma, lidar com a etimologia, lidar com o realce do texto, o estilo do texto, dominar aqueles 38 tropos, não é? De que se compõe, por exemplo, uma obra literária. Enfim, ele tomando ciência disso, ele executa a correspondência formal sem grandes dificuldades. Aqui tem um livro, que é o nosso livro básico, que cotidianiza para eles, nas nossas oficinas, as 98 figuras ou tropos, não é? Estético-literários, dos textos artísticos. E ele também enfrenta, concomitantemente a isso, a necessidade de lidar com a equivalência textual. E o que é equivalência textual? É aquela que o leitor precisa executar quando diante de textos informativos. Então, aqui entra a ciência. Aqui é o lugar da ciência. E é aqui que esses leitores tomam ciência da importância desses traços definidores do corpus textual e discursivo. Precisam lidar com a univocidade desses textos, entendendo que não tem direito, aqui, particularmente, a entender o texto à sua maneira, não, ele terá que entender o texto na voz universal, em se tratando, portanto, de um texto científico. A cientificidade do texto é discutida, a tecnicalidade do texto é discutida com a sua função pragmática, não é? A legalidade do texto científico, a labilidade, essa é uma característica assim bastante convidativa, não é? Porque ela atesta que o texto científico não é dono da verdade. A multimodalidade, não é? A fidelidade, a eficácia, a função referencial do texto científico, a função metalinguística, etc, 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 ok? Muito bem, eu ouvi, tá? Vamos tentar não extrapolar o tempo. Ok, então todo leitor na disciplina inglês instrumental, ele transita entre as artes e entre as ciências, certo? Então, nesse processo de leitura e tradução, a gente pode muito rapidamente dizer que tradução, translating is a movement between languages and cultures. Então, essas duas coisas estão embedded, they are unseparated, okay? Languages and cultures, embedded all together in the process of artistic or scientific text reading and comprehension. Definindo tradução assim, a gente compreende muito melhor o que vai acontecer daqui por diante. Então, línguas e culturas indissociáveis, certo? Não podemos, de modo nenhum, romper, separar
Daí a definição universal, que é língua. Língua é código de cultura. Ambas as coisas são indissociáveis. Quer compreender uma língua? Compreenda a cultura dessa língua. Ok. Então, quando lemos no processo científico, na disciplina inglês instrumental, quer seja numa leitura parcial, integral, direta, indireta, a gente luta sempre pela compreensão do genotexto. O genotexto que nós temos em mãos, não é? E daí pela construção da nossa interpretação, da nossa tradução, da nossa extrapolação, comprovados nas nossas citações em nossos fenotextos, certo? Então, a gente vai pular as traduções palavra por palavra, não interessam aqui. Nós vamos também pular, dada a exiguidade do tempo, as traduções literais. Vamos também pular as traduções livres, né? E vamos apresentar, assim, um elenco rápido das traduções oblíquas. Vejam só, dada a exiguidade do tempo, eu não posso falar da transposição agora, não é? Nas suas 3 modalidades, nem da modulação, nem da reformulação, nem da adaptação, nem da compensação, nem da amplificação. A proposta não é essa. A proposta é só lhes dizer que, enquanto lemos, a gente também traduz, tecnicamente, sem o saber. Vejamos 2 exemplos, eu separei desses 2 exemplos, do modo oblíquo, tipificado por explicitação e omissão. Vejam aqui, por exemplo, este slide. Imaginem que o texto seja: The philologist John Pyle shook his head. Ok, aqui o aluno vai ficar carecendo de informações. Esse genotexto deixou de repassar para o leitor um grupo de informações que desse a ele suficiente segurança para fazer a sua transdução ou a sua tradução, ok? Então, vejam aqui o que o leitor, pesquisador, não é? O pesquisador-leitor, assim fez. O filósofo John Pyle balançou a cabeça afirmativamente. Porque dizer simplesmente que ele balançou a cabeça deixa o leitor carecente de informações. Quem vai suprir essas informações? O contexto, o cotexto, e assim sucessivamente. A situacionalidade do texto, etc. Tudo isso vai amparar o leitor pesquisador ou pesquisador leitor. Então, o que era implícito vira explícito, não é? E a consociação entre código e inferência, ela está presente neste caso. É o caso, portanto, da explicitação, que é uma visão oblíqua do texto, ou seja, ela não é vertical e ela não é frontal, ela é oblíqua. Eu a vejo como uma alternativa de solução frente ao desafio de ler cientificamente ou artisticamente qualquer texto. Vejam esse último slide, para que então eu feche o meu recado, não é? Porque, em verdade, eu só quero passar esse recado. Ler em inglês não é tão difícil, porque, embora você não tenha nível linguístico aplicado para isso, você pode fazê-lo a partir das estratégias cognitivas de leitura intensiva. Então, vejam esse novo exemplo. The well-known Brazilian philologist Pedro Julio Barbuda is also a medicine doctor. Ok. O que a gente vai ter que fazer aqui para construir uma compreensão plausível na nossa língua a partir dos ditames e mores culturais do Brasil? A gente vai ter que dispensar a palavra medicine, não é? Então, a gente terá que dizer e terá que se satisfazer em dizer plenamente: o conhecido filósofo brasileiro Pedro Júlio Barbuda é médico também, e não um médico da medicina. Então, veja, aqui vem um caso necessário da omissão. O leitor precisa omitir. Vejam abaixo. To condense, ele condensa the information contained in some parts of a text being translated. In this to do this, some items considered as non-essential must be removed because their elision will improve the stylistic quality of the translated work.
So it omits elements of the source text, que é o nosso genotexto, in the target text, que é o nosso fenotexto. E aqui está a bibliografia consultada, os meus agradecimentos. Os 15 minutos é realmente um tempo bastante inquietante, principalmente para quem está acostumado a fazer parte de mesas redondas, com tempos individuais muito longos e estendidos, né? Então, eis aqui a minha proposta, apenas cotidianizar o que será publicado em breve, a 38ª estratégia cognitiva de leitura intensiva, acrescida aos projetos brasileiros que já andam, não é, aí em pauta nas universidades, ok? Muito agradecido, obrigado por ter sido selecionado. Grande prazer estar aqui e ter vocês me ouvindo, né? Prazer enorme. Muito obrigada, professor Obrigado Paulo. a você. Realmente é um desafio, né? É um desafio. Principalmente quando a gente tem um tema tão bom, né? Tão gostoso de ouvir todos vocês falar. Olha, se você permitir, eu fico aqui durante as 2 ou 3 próximas horas. Sei bem como é. Mas muito obrigada, viu? Bom, para a gente dar seguimento agora, temos a Thalissa Ancona Lopes, da Unicamp, que falará sobre trajetos da traduta, o alcance para além da tradução. Bem-vinda, Thalissa. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, vou apresentar minha tela, também tem uma apresentação. E... Peraí, deixa eu só ver se... Deu certo? Dá para ver tudo? Tá Uhum. Sim. Ok. Perfeito. Bom, eu apresento esse texto, na verdade, Trajetos da Tradutora, alcances para além da tradução. E é um texto que tem muito a ver com a minha pesquisa, não é exatamente a minha pesquisa, assim, resumida, mas é um pedaço dela. É, de fato, só um pedacinho. Porque, bom, eu faço mestrado na Unicamp e lá eu estudo e traduzo cartas da Catherine Mansfield, que é uma autora neozelandesa do final do século XIX. Eu separei aqui uma foto da cara dela, acho que é legal trazer a foto, às vezes a gente nunca ouviu falar dessas pessoas, pelo menos tem alguma referência. A Mansfield, ela escreveu mais ou menos na mesma época da Virginia Woolf e mais ou menos num cenário literário muito parecido. Ela escrevia principalmente contos, apesar de ter publicado alguns poemas. Bom, no meu caso, eu traduzo as cartas dela, né? E são cartas específicas em que ela toca, direto ou indiretamente, numa questão que para mim é interessante, que é a questão da escrita. Então, a minha proposta de tradução tem esse recorte, então não traduzir absolutamente qualquer tema das cartas dela, mas esse tema relativamente recortado, vamos dizer assim. Até 1996, a gente não tinha nenhum tipo de publicação das cartas da Mansfield no Brasil, nem dos seus diários e nenhum tipo de arquivo, vamos dizer assim, mais pessoal e menos literário a priori. Até que em 1996, a editora Revan faz uma publicação. É uma publicação bem interessante porque ela é uma publicação de cartas, diários, fotos e trechos, assim, bilhetes. É uma publicação que tem toda uma proposta bastante biográfica. Não é uma publicação de algumas cartas, assim, é uma publicação que se pretende ser quase uma história da Catherine Mansfield a partir de todos esses recortes de texto, né? Então, o diário, a carta, fotos, tem várias notas de rodapé nessa edição, que, enfim, acabam situando a vida da Mansfield de acordo com o que você está lendo. Então, você está lendo uma carta, em algum momento você para e tem uma nota que explica onde que a Mansfield morava naquele momento, para quem que ela estava escrevendo aquela carta e por quê. As fotos também, que, enfim, trazem o destinatário da carta o tempo inteiro para a edição. Então, vamos dizer assim, que é uma edição muito preocupada com essa questão da ênfase para a vida pessoal da Mansfield. E acho que a minha questão com a pesquisa é que justamente isso deixa em segundo plano a questão da escrita das cartas, que é uma questão muito, muito, muito interessante também, né? Quando eu digo escrita, eu quero dizer os aspectos estilísticos, a técnica, o texto mesmo, né? Porque se trata de uma carta escrita por uma escritora. Bom, e uma questão interessante é que algumas das cartas que eu traduzo já foram traduzidas por essa edição da Revan.
o que me fez, enfim, ter que fazer um trabalho de cotejo. Eu acabei relendo, né, enfim, algumas cartas que já foram traduzidas. E no meio dessa leitura, eu encontro um erro muito curioso, enfim, que eu ponho aqui para vocês, que é a seguinte, enfim, um pequeno equívoco, vamos dizer assim. Nas cartas em inglês, a gente tem a frase I saw Virginia on Thursday. E na tradução em português, a gente tem a frase estive com Virginia na sexta-feira. E é uma troca, equívoco, né? Vamos chamar de uma maneira mais suave, que não pode ser lida jamais como uma escolha de tradução. A gente sabe que dentro das escolhas de tradução tem coisas que podem ser consideradas, enfim, erros por alguns tradutores e escolhas por outros tradutores, mas no caso de Thursday por sexta-feira, seria uma escolha bastante surrealista. Mas é esse encontro, né, com essa, enfim, com esse pequeno tropeço no texto, me faz pensar duas coisas. Primeiro, a tradutora errou por um descuido, que é completamente normal, pode acontecer em qualquer caso. Ou, segundo, talvez a tradutora brasileira e a editora americana que eu estava lendo tenham tido acesso a testemunhas diferentes, ou seja, duas versões diferentes do mesmo manuscrito da carta, o que pode ter gerado essa inverdade no texto. Enfim, é uma questão interessante porque, ainda que eu não tenha, de fato, tocado o manuscrito e não consegui, vamos dizer, resolver essa dúvida, esse problema me levou a minha pesquisa, levou meu estudo de tradução para um lado completamente outro, que é o que eu queria apresentar agora. Então, eu acho que o questionamento na tradução que toca o arquivo, ele leva para lugares muito amplos, né? É isso que eu chamo de alcances da tradução. E aqui eu trago para vocês só os dois livros, né, comparados. O da esquerda é o livro em inglês, que eu uso como meu testemunho, a princípio, que contém contos e algumas cartas, e à direita é o livro traduzido da Catherine Mansfield, é o único livro de cartas e diários traduzido no Brasil, tá? Bom, então, o próximo passo que eu dou é tocar, vamos dizer assim, o acervo, é uma questão muito interessante para a tradução e duplamente interessante pensando na questão da carta, porque o que eu estudo é literário e não é. Então, pensar o arquivo é um passo importante para pensar a circulação e a publicação das cartas. Por quê? Porque a carta, ela é um gênero ambíguo, ela está entre o documento e a literatura, né? Se a gente pensa na carta dos escritores. Ela está entre a oralidade e a escrita. Se a gente pensa que a carta, ela só é escrita porque a pessoa está impossibilitada de falar, porque tem uma distância. E a carta, ela é ambígua porque ela também está entre a ausência e a presença. Então, por um lado, a carta, ela aproxima, por outro lado, a carta é o próprio documento que instaura a distância. Você só escreve uma carta porque tem distância. Enfim, trago alguns exemplos dessa ambiguidade da carta para dizer que, no âmbito do gênero, ela também é muito ambígua. Por exemplo, a gente sabe que quando um autor morre, a partir de, X números de anos, dependendo do país, a sua obra cai em domínio público, né? Pode ser 70 anos, 100 anos, 120 anos, depende, do lugar. Agora, a partir desse momento em que a obra está em domínio público, as pessoas podem publicar, podem traduzir, podem divulgar, sem ter que explicar ou pagar os direitos autorais. Mas a carta? A carta é obra? Ela é literatura? Como que fica a situação das cartas no meio dessa disputa pelo arquivo? É uma questão que é muito delicada, enfim, 1000 questões se abrem a partir dessa, mesmo se você considera um autor ainda vivo, né? Quando eu escrevo uma carta, um autor escreve uma carta, quem que detém a carta? A carta é do autor, porque ele escreveu, ele é o escritor da carta, vamos dizer assim, ou então a carta é do destinatário, porque, enfim, foi enviada a ele, literalmente ele detém a carta. No caso da carta de um autor, então, ela pode entrar nesse conjunto obra? É muito polêmico, assim, é complexo, e eu acho que o herdeiro da carta é uma criatura ainda pouco discutida, né, no caso das obras literárias. E, bom, assim, olhando de um ponto de vista bem prático, de fato o que acontece é que a gente acaba considerando a carta do escritor como literatura, e porque tem motivos, assim, a carta muitas vezes ela carrega um aspecto literário que é muito interessante, né? A gente tem duas possibilidades de leitura da carta. A gente pode ler a carta porque ela, enfim, conta muito sobre a história, sobre a vida do autor, e isso é interessante. Ou a gente pode ler a carta porque a gente gosta de ler a escrita daquele autor também, né? Então, em todos os casos, por exemplo, no Brasil a gente vê muito isso, a gente publica, traduz e lê as cartas, né? São muitas as polêmicas, como, por exemplo, as cartas do Mário de Andrade, né? Muitas demoraram muito tempo para
para serem publicadas, ou agora a nova publicação de cartas de amor da Ana Cristina César pela Companhia das Letras, que também traz questões muito curiosas. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente passa a estudar a pesquisa, enfim, estudar e pesquisar essas questões do acervo como tradutor, quando a gente vai em busca do papel mesmo, assim, entender qual é a complexidade por trás desse texto, que me faz pensar que isso também é uma matéria mais ou menos filológica, eu acho que a questão é que o que se desdobra não é simplesmente uma nota de rodapé, mas é uma postura mesmo que pode ser crítica em relação a como traduzir e como publicar esse texto. É por isso que eu, enfim, trago um pouco essa noção do trajeto da tradutora, no caso eu, né, eu poderia dizer tradutor, mas eu escrevi tradutora porque eu estou falando de mim, que tem a ver com pensar que tipo de tradução, enfim, que a tradução ela pode ser, inclusive eu acho que ela sempre é política, e essa pesquisa leva enfim, a uma consciência política interessante do ponto de vista da tradução. Por quê? A gente sabe, há muito tempo, que traduzir não é simplesmente você passar, enfim, um conteúdo de uma língua para outra. Tem toda uma discussão muito ampla e nebulosa que permeia as intraduções, os intraduzíveis, enfim. A tradução, ela passa a ser muito mais multidisciplinar quando a gente considera todas as questões, enfim, implicadas nas dificuldades que não são só de linguagem, né? Então, a tradução, hoje em dia, ela é associada à filosofia, à psicanálise, estudos de linguagem. Não é só mais com palavras, né, que a gente trabalha. É com toda a linguagem. Com muito mais do que a gente acha que vai ser pegar e trocar um texto de uma língua para outra. Nesse sentido, eu acho que é possível a gente dar um passo além, né, dessa potência multidisciplinar da tradução e entender que traduzir é escolher você trazer um texto à tona e não tornar ele apenas legível, né, para um número de falantes, mas também real para um determinado grupo, né, de falantes de um idioma. E para que isso seja feito, o tradutor ele tem as escolhas elas não são só de linguagem, mas elas são realmente críticas no certo sentido de não só o que traduzir ou como traduzir, mas o que eu acho mais importante, por que traduzir, beleza? Ou como fazer circular a tradução. No caso das cartas, essa discussão é muito complexa, porque quando a gente escolhe traduzir cartas ou publicar cartas, necessariamente essa escolha pressupõe um recorte. Não dá para você traduzir a correspondência completa, isso não existe, você não tem como determinar a primeira carta e a última carta de um autor. Então, necessariamente, você precisa de um recorte. Ou seja, ao tradutor que decide, enfim, mexer com cartas, é dado implicitamente uma certa postura de crítico, filólogo ou até editor. Né? Por que traduzir as cartas? Quais cartas, da Mansfield, por exemplo, como publicar e como achar um testemunho bom o suficiente, né? Então, o que eu considero é que, no fundo, é como se tivessem dois tipos de tradução. Uma primeira tradução que ela enfim, você passar de uma língua para outra, com todas as dificuldades implícitas na linguagem, um texto de um livro americano para um livro, enfim, publicado em português, ou uma segunda tradução, um desdobramento dessa tradução, que é um conhecimento acerca desse texto que se traduz, né? Desse texto que você está tocando. E no caso da Katherine Mansfield, aí eu acho que é interessante, é que isso nos leva a uma questão muito curiosa, que é a seguinte: a Mansfield, ela foi editada pelo marido dela, chamado John Needham Murray. Eles, enfim, foram casados por muito tempo, ele foi editor dela. Depois que ela morreu, ela deixa duas declarações um pouco ambíguas para ele. Na primeira, ela fala que ela deixa com ele todos os manuscritos, cartas, papéis, etc., mas quer que ele publique o mínimo possível, porque ele sabe que ela gostaria de deixar poucos rastros. Na segunda declaração, ela diz que deixa tudo para ele, que ele pode fazer o que ele quiser, mas ela adverte: destrua todas as cartas que você não quiser guardar. Ou seja, em momento nenhum a gente tem um desejo da publicação dessas cartas, assim, de uma maneira mais explícita, vamos dizer assim. Além disso, tem um desejo de destruição das cartas. E eu só descobri isso depois, na metade da minha pesquisa, quando eu já traduzi as cartas da Mansfield, e fui ter contato com essa polêmica em relação ao marido. E é muito curioso ainda que todas as cartas, enfim, a maioria das cartas que ela trocou com mulheres foram queimadas por essas mulheres destinatárias. Mas o marido não, ele publicou 5 volumes imensos das cartas completas da Katherine Mansfield, né, completas assim, na medida em que pode ser real esse completo. Ganhou uma fortuna em cima disso, e hoje em dia as publicações elas são muito biográficas, então a gente tem a vida inteira da Mansfield descrita nessas cartas.
Bom, nesse sentido, o que me chama a atenção é que a minha pesquisa, que a priori seria a tradução de cartas de uma autora neozelandesa pouco conhecida no Brasil para o português, passa a carregar, paralelamente a essas questões, uma outra questão, que é a questão do desejo da Catherine Mansfield, que atravessa a minha pesquisa, né? E instaura uma pergunta, como tradutora, por onde eu devo seguir? E outra, será que isso é uma questão até feminista, parando para pensar do ponto de vista crítico? Enfim, o que eu entendo é que, enfim, né, a gente não precisa falar sobre o constante apagamento da história das mulheres na literatura, ou ainda sobre o apaziguamento de questões cruciais no que concerne o trabalho dessas mulheres. Ou seja, o que seria uma postura interessante do ponto de vista de uma tradução crítica? Não traduzir as cartas? Sendo que parece que isso é o desejo, que é ambíguo, é complexo, tortuoso. Ao mesmo tempo, eu acho que tem outras escolhas que podem ser levadas em conta, escolhas que podem ressaltar, enfim, levantar a Catherine Mansfield, escritora, ao invés de criar um enredo novelístico e fetichista sobre a vida dela. E eu acho que de uma maneira muito prática, como se faz isso, é a realização de um corpus bom a ser traduzido. Então, ao invés de uma tradução indiscriminada de cartas íntimas, pessoais, constrangedoras, por que não uma tradução de cartas em que ela fale sobre o tema da escrita, sobre o seu trabalho, sobre as questões que diziam respeito à situação da mulher escritora naquela sociedade, cartas trocadas entre mulheres escritoras, que expõem um cenário cultural importante, um cenário cultural que a gente precisa se lembrar, enfim. Cartas em que as questões da literatura são discutidas, enfim, de uma maneira mais objetiva, que eu quero dizer que a tradução, e aqui tem eu trago um trecho da Benita Esteves, que é professora aí da USP, que foi minha professora, eu gosto muito desse livro dela, chamado Atos de Tradução. A tradução é um ato que, além do efeito óbvio de produzir um segundo texto numa língua diferente, tem outros efeitos igualmente importantes e, às vezes, mais contundentes do que o próprio tradutor imaginaria, que é exatamente o que aconteceu comigo. Ou seja, a partir dessa perspectiva de ato, acho que uma tradução crítica, implicada ou até feminista é também capaz de tocar não só a questão da linguagem, mas como lidar com apagamentos ou relevâncias das, enfim, histórias das mulheres que a gente traduz, né? Eu estou falando especialmente de mulheres porque eu trabalho com uma mulher, mas eu acho que, obviamente, isso se dá também em outros cenários de, enfim, questões talvez relacionadas a minorias ou relacionadas a qualquer história singular que mereça uma atenção mais do que uma simples publicação verística, porque a gente sabe, ler carta é muito sedutor, né? Muito tentador. Mas eu acho que do ponto de vista dos estudos de literatura, e eu considero a carta potencialmente literária, é a escrita que interessa, assim, é o estilo, é o ensaio que se tem ali da escrita de um autor. Então, bom, só para resumir, o que eu realmente queria dizer é que a tradução, do meu ponto de vista, ela conduz o texto, né, ao longo do percurso. Ela não simplesmente estabelece o texto, mas ela faz parte, ela tem em suas mãos um leque de escolhas que são longas, né, não só de tradução, mas de escolha, do como, do porquê, do onde e de como circular, vamos dizer assim. Ou seja, eu acho que a tradução ela ajuda, ela caminha ao lado do texto. E eu acho que esse caminho, né, esse tipo de ato não pode ser feito sem uma perspectiva, uma postura crítica ou política, né, dependendo do grau de envolvimento, de importância desse texto. Eu acho que a gente tem que escolher só qual e como e por que essa postura vai ser tomada. Bom, é isso, eu acho que eu já acabei meu tempo, né? Eu tinha alguns trechinhos aqui, mas pode ficar para outra hora. São só alguns trechos em que a Catherine Mansfield fala sobre a questão da escrita na carta, então são trechos interessantes porque explicitam como que se dá essa preocupação estética. Ela fala muito sobre o tom, ela queria muito estudar o tom. Ela fala que escrever é esquisito porque ela gostaria de se tornar sempre matéria que ela está escrevendo. Então, se ela escreve sobre um pato, ela fala que ela gostaria muito de ser um pato, porque isso faz diferença para a literatura dela. Enfim, então são só alguns textos que eu selecionei, mas acho que fica para uma próxima apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Thalissa. Pena que não deu tempo de ver os trechos, estava curiosa. Fica para a próxima. Mas, então, para a gente dar continuidade aqui para dar tempo das perguntas, vai ser agora Ana Paula Vicente Carneiro, da Unesp, que nos apresenta a inviabilidade da experiência humana, reescrita intergeracional em Diário da Queda, de Michel Laub.
Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Eu liguei a câmera, mas tá com um delay aqui, não sei se vai ligar. Não tá aparecendo. Ah, acho que agora ligou. Não, ligou. Bom, aparentemente a câmera estava funcionando, não está mais. Mas enquanto ela se decide, eu posso continuar apresentando? Bem, eu acho que eu enviei um arquivo de apresentação. Está disponível? Ah, deixa eu procurar aqui. Você enviou para o e-mail da Fitologia, né? Isso. Tá, só um minutinho que eu vou procurar aqui. Ah, agora está funcionando. Vamos ver se ela vai se manter assim. Perfeito. Bom, meu nome então é Ana Paula, eu sou da Unesp, Campus de Assis. A inviabilidade da experiência humana reescrita intergeracional em Diário da Queda, de Michel Laub, então, foi um artigo que eu escrevi, faz parte de um projeto de iniciação científica que eu desenvolvi junto com o professor Dr. Márcio Roberto Pereira, que inclusive está presente na sala. Pode passar. Então, nesse projeto, eu fiz uma leitura de Diário da Queda de Michel Laub, com foco na literatura de testemunho, porque Diário da Queda, ele representa o gênero literatura de testemunho como fazendo parte da segunda corrente, de acordo com o Sarmento Pantoja Lima, né? A literatura de testemunho, nesse caso, ela é considerada, né, fundada pelo Primo Levi, né, com a publicação de É Isto um Homem, em 1947, sendo ele um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Ele escreve sobre as suas experiências, então, e inaugura esse gênero. Para compreender, então, né, a construção do argumento, né, que vai nortear a narrativa principal, que é a autodiegética de Diário da Queda, eu resgatei, né, esse sentido de narrativa, de narrar para sobreviver, do Todorov, e o narrador eu observei de acordo com como é descrito por Benjamin, né, que ele faz essa dicotomia, né, do narrador, que é o narrador viajante, e o narrador camponês, sendo que esse narrador viajante, ele vai trazer a sabedoria de terras longínquas, enquanto que o narrador camponês, sendo sedentário, ele vai reunir esse folclore mais próximo, né, porque esse narrador camponês, ele só conhece os arredores, ele nunca viajou. Nesse sentido, a literatura de testemunho,
ela se apropria da literatura, por assim dizer, como veículo e ferramenta. Por quê? Como ferramenta no sentido de, pegando o livro do Primo Levi, né, que ele funda a literatura de testemunho, É Isto um Homem, a literatura é a forma que ele encontrou de conseguir representar o trauma, porque o trauma ele se descola da realidade. Então, nesse sentido, a literatura é uma ferramenta e também um veículo, porque coloca esse testemunho em contato com outras pessoas, né? A narrativa, tradicionalmente, ela era oral. Porém, com o surgimento do romance, o romance, o foco dele é o indivíduo. Né? Então, essa leitura ela vai ser individualizada. A questão da memória individual e a memória coletiva é justamente a maior problemática na construção do argumento principal, né, desse narrador autodiegético, justamente porque ele diz que a inviabilidade a experiência humana ela é inviável. Ou seja, ele constrói toda uma narrativa em que ele compartilha das próprias experiências, das experiências do pai e do avô, que no caso o avô é sobrevivente de Auschwitz também, justamente para dizer que a experiência ela não deveria ser compartilhada, porque ela tem um peso diferente para cada um. As pessoas elas vivem uma mesma experiência e elas têm reações diferentes, né? O peso é diferente para cada pessoa. Então, o maior desafio na questão da transcrição da experiência é a subjetividade da memória e a objetividade do texto. Ou seja, se a gente pensar na transcrição da experiência, cuja ferramenta é a fala, a narrativa é oral, nós temos uma subjetividade muito maior nessa narrativa do que a objetividade do texto, porque quando esse narrador, né, essa construção da narrativa, ela acontece no texto, existe uma reflexão. Tanto é que eu achei muito interessante na narrativa do Michel Laube, justamente isso, ele coloca, né, o título como Diário da Queda, e a narrativa ela não é um diário, ela é uma fragmentação, ele faz esse recorte esse narrador, no caso, né, ele faz esses recortes de coisas que ele escreveu, ele seleciona isso, e ele pega ainda recortes do que o pai escreveu, do que o avô escreveu, para construir todo esse argumento, né. Justamente a construção desse argumento, né, que seria a inviabilidade da experiência humana, ela é reforçada por essa noção de fragmentação da identidade do sujeito pós-moderno, né? Essa dificuldade do sujeito pós-moderno de encontrar essa sensação de pertencimento, né? Que antes era considerada natural, quando as comunidades eram menores, né? Pode passar para o próximo. Então, como conclusão, a minha análise, né, nesse ponto específico, porque esse artigo ele não representa toda a minha pesquisa. Num primeiro momento, eu pesquisei justamente a questão da inviabilidade da experiência humana, que é esse argumento que aparece na obra do Michel Laube, e no segundo momento, eu ampliei, como objeto de pesquisa, eu incluí mais 2 obras do Michel Laube, naquilo que ele mesmo descreve como uma tríade de tragédias históricas, justamente por conta dessa problematização da representação das experiências individuais em conflito com esse discurso que é geralmente homogeneizado, né? Ele é higienizado e homogeneizado. Então, parte das experiências pessoais, elas são propositalmente excluídas desse discurso único, né? Que acaba se tornando algo que represente, mas na verdade não representa, né, todos os indivíduos envolvidos. Enfim, basicamente é isso.
Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Então, agora nós vamos para a última comunicação hoje do dia, que é do Cláudio Antônio da Silva, aqui da USP. Falará sobre Nhingatu Amazônico e o poema Cobra Norato, de Raul Bopp. Problemas de tradução. Bem-vindo, Cláudio. Olá, boa tarde. Boa tarde. Para a apresentação, a partir do meu computador, eu preparei um PowerPoint. Como é que a gente pode fazer? Se você quiser, você pode enviar para a gente passa para você, como a gente fez agora com a Ana, ou você faz direto do seu computador, clicando na setinha, que tem aqui na tela do Meet, embaixo, tem um retângulo e uma setinha para cima. Aí você clica aí e seleciona. Pode apresentar a tela inteira, que normalmente dá mais certo. Ok. Só... Ok. Eu estou aqui buscando partilhar. Isso. Partilhar, muito bem. Pronto, agora a gente vê a sua tela inteira. Agora é só para apresentação e a gente vai... Perfeito, estamos vendo. Estamos juntos aqui? Certinho. Muito obrigada. Estamos juntos. Boa tarde. O tema é Nhingatu Amazônico e o poema Cobra Norato, poema do Raul Bopp, poema do modernista Raul Bopp, primeira geração. O tema são alguns problemas de tradução e vou pedir só mais um segundo aqui para iniciar isso aqui. Pronto. Bom, estamos juntos. Começar com uma referência que é o Ferreira Goulart, um poeta também, porque a gente está falando do campo da tradução cultural, né? Da tradução literária, né? E o Ferreira Goulart ele apresenta traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então, essa é uma indagação que vai acompanhar a gente durante esse processo, tradução e arte, né? Arte e tradução. No caso, a arte literária, a arte da poesia. Só para a gente ir se ambientando com o estado poético, né? Aqui um outro tradutor também, que foi poeta, Guilherme de Almeida, um trecho em que ele fala que sem graça é o viajor alado, o albatroz, né? Sem seu nimbo, sem sua aura, ave tão bela como está cômica e feia. Um o irrita chegando ao seu bico em cachimbo, outro põe-se a imitar o enfermo que cocheia. O poeta é semelhante ao príncipe da altura. Então ele faz uma metáfora, uma comparação, quando os tripulantes do navio capturam o albatroz, né? Que o lugar dele é de viajor alado, né? E quando ele é capturado pelos marinheiros no navio, ele fica sem seu nimbo, sem sua aura, e é irritado, e é imitado, ele vai do céu ao inferno, né? Passando aí esse limbo aí, né? Que é a poesia entre o seu ideal e o seu mundo real, né? Então, a Amazônia, como a gente entende, né? Como já tiveram leituras do Inferno Verde e também outras leituras idealizadas também, né? Com relação à questão ambiental. Então, trabalhar, porque essa tradução é uma tradução de pesquisa de campo, né? Eu tive 4 meses em São Gabriel da Cachoeira, no noroeste, na fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, né?
Então, pensando no Raul Bopp, ele vai dizer que esboçou o poema em 1921, quando estava na Amazônia. Olha aí, um século, né? Algum tempo depois, parti para São Paulo, levei os originais dentro da mala. Só em 27, quando fui acolhido por Oswald Tarsila, o casal Tarsivaldi, né, é que pensei em retocar um ou outro verso. O poema andou de mão em mão, ainda datilografado entre companheiros, e em 31, por iniciativa desses amigos, publicava-se, então, Cobra Norato. Né? A ideia inicial era que fosse publicado em 28, mas em 28 foi publicado Macunaíma, então ele aguardou a publicação do Mário de Andrade e depois publicou Cobra Norato, que são as duas obras bastante ligadas ao mito, ao conto, né? À lenda, ao mundo indígena. Né? O gostoso da língua é falar a língua. Né? Como eu sou do departamento de tradução, a ideia aqui é a tradução do português para o Nhengatu, né? Traduzido da língua portuguesa para a língua indígena Nhengatu. Olha aí, ó, Iepessau Apissamwera, capítulo 1, Iepé, Iepeara, um dia. Então, eu estou fazendo esse recurso para a gente sentir bastante como é a assonância, a vocalização, a presença de muitas vogais na língua, né? A sua murari e o iupé, tiuricu, aá, passaua. Né? Auatá, assu. Ixé, Ayumumani, Kaamari, Caupé, Assuú, Suú, Sapuitá, Ariré. Né? Então, a gente vai reparando a vocalização. Esse foi uma das hipóteses, né, de como essa língua é altamente sonora por assonância vocálica. Né? Amunhã, Puçanga, Taiá, Putira, Ipaua, Upeuara, Uaá, Uicu. E Assuí, Asenuicare, Buia Norato. Né? A hora que manda chamar a cobra Norato, Buia, né? Do tupi, Miboi, Buia, né? Buia Norato. Então, é a hora que o poeta ele se veste, o Raul Bopp se veste com essa pele da cobra, e a gente vai pela fauna e pela flora da Amazônia como se fosse uma câmera mesmo, né? Na cabeça da cobra. A cobra vai adentrando toda a floresta, que é polifônica, todos os ruídos, todas as sensações. Então, esse é o recurso poético que o Raul Bopp faz, para que a gente realmente fique climatizado, o ao redor se torne a floresta amazônica. Ele usa desse mito, que é muito conhecido, do Cobra Norato, e ele veste essa pele elástica. Né? A pele elástica é exatamente a pele do Cobra Norato. Norato, o mito, diz que à noite ele se torna humano, né? E vai às festas, e durante o dia ele volta a ser cobra, né? Que havia as águas, né? Nas águas amazônicas, né? Então a ideia é como quebrar esse feitiço para que ele seja plenamente humano, né? Nas noites e nos dias, né? Então esse é o mito que o Raul Bopp vai usar nesse sentido de a gente vai junto com ele, né? Ele entra pela floresta amazônica e a gente vai junto com ele, né? E logo no capítulo 1 é quando ele chama a cobra Norato e aí se veste dessa pele, essa pele elástica, né? E o que ele quer? A Putaria, Maã, Muruxau, Acunhã, Luzia, Mimbira, né? Eu quero ver Muruxau Acunhã, a rainha, né? Muruxaua, né? Muruxau Acunhã, a filha, a rainha, filha da rainha Luzia, que a gente não sabe o nome, ela não tem um nome, mas a gente sabe que é a filha da rainha Luzia e que ela é Muruxau Acunhã, né? A rainha, né? E isso já é apresentado no segundo capítulo, né? Então é a Dulcineia amazônica, né? É o Raul Bopp, Cobra Norato é o Dom Quixote do Raul Bopp, né?
Esse é o professor orientador, que é o Navarro, o professor Eduardo Navarro. E aí a primeira chave para tentar adentrar nessa tradução é um comparativo de igualdade, que é formado com Mayé e Aué, né? Que foi a chave aí para abrir a porta da metáfora, né? Então, eu estou aqui falando que isso foi uma oficina de poesia que eu dei junto com o professor de Nhengatu, da escola Baraqueniwa, que tem 3 etnias, Baré, Uerequena e Baniwa. 3 etnias nessa comunidade, porque em São Gabriel da Cachoeira tem mais de 23 etnias, né? Nessa comunidade chamada Boa Vista, que é no foz do Rio Içana, subindo no Rio Negro. E uma vez que a oficina trabalhava com versos de Cobra Norato, a gente trabalhou com os alunos a metáfora, ou pelo menos o comparativo de igualdade, né? Alguma coisa que se aproximava nesse ingresso na poesia. A ideia da oficina e da tradução e de trabalhar com os indígenas é esse ingresso na poesia, porque a gente sabe que a gente tem muita presença de igrejas, traduções da Bíblia, então é a disputa do imaginário, né? O que a gente faz ali é tradução de literatura, e no caso, poesia, né? Mais um pouco, para a gente ouvir um pouco a língua, né? E o Arupitaitá, Ikirá, o Aaitá, e o Mussarai Maiaintá, o Yapumiwaá, Yaueto, Yucaupé. Olha aí, né? A gente já ir sonoramente se acostumando. Uma palavra que veio parar no português aqui, o açaí, que é o açaí, né? O açaí. O açaí tá setimão açua aitá. Tá umuatimu sauaitá merupiara ipucéu aupé. Maié yandu retimã yucutuca aitá e uiwa recé. Então, olha aí, no 7º capítulo, Maié Yandu, 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 aranha, né? Então, ele faz aí como se fosse pernas de aranha, né? As folhas, os galhos aí do açaí, né? Isso é muito presente na Amazônia, as palmeiras, né? Esses frutos, né? O açaí, a pupunha, estão lá no alto das palmeiras, né? Então, ali realmente a gente pode usar aquela, como diz o poeta, minha terra tem palmeiras mesmo. O açaí é uma delas, pupunha. Então, as frutas as frutas amazônicas, muitas delas a gente está lá no alto, né? Precisa escalar Aqui mais uma outra relação, além dessa relação na metáfora, a relação da onomatopeia, né? O Yusendu Tumuyesawa Yepé Unupá Sawa. Né? Olha aí, Unupá. Né? Anupainde. Né? O próprio som da palavra lembra, né? Bate, né? Enfim, são todos a fauna, né? Aintal, Muicica, Uicu, Yumunusuca, Uicu. Maé, Maan, Aintal, Munhã, Iucu, Iui. Olha aqui, de novo a onomatopeia aqui, cururu, cururu, cururu. Isso lembra a nossa infância, né? Sapo, cururu. Então, quando a gente fala sapo, cururu, na verdade é sapo, 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 né? Porque cururu quer dizer sapo, né? Sapo, cururu é sapo, sapo, né? Espia-me um sapo, sapo, né? Aparece no 4º capítulo. Então, a gente tem várias presenças do tupi, no caso do Nhengatu, na língua portuguesa, né? Interessante, né? Então, essa ideia do unupá, né? A própria palavra também já é onomatopaica, né? Unupá, né? Unupaindé, né? Quer dizer, bate em você, né? Quer dizer, tio no paindé, não bate em você, né? Mas, enfim, essa ideia da presença na palavra, da força da poesia na palavra, né? Então, a gente trabalhou isso também, a onomatopeia, a comparação, e, no caso do cinema amazônico, o princípio de que poesia é amor, né? Essa ideia desse princípio, né? Então, o professor Bessa Freire, que é um outro estudioso também, vai dizer da importância desses autores. Quais autores, né? Couto Magalhães, o próprio Brandão de Amorim,
Barbosa Rodrigues, Stradev, né? Na história da literatura brasileira, que foram os que registraram o Anhangabaú na virada do século XIX para o século XX, né? E que ela ainda não foi devidamente avaliada, apesar de existirem evidências sobre o papel desempenhado por eles como inspiradores do movimento modernista. Cá para nós, principalmente com Macunaíma e com Cobra Norato, né? Não só para a linguagem, como também para a trama de suas obras pioneiras, né? Mário de Andrade, Raul Bopp. Talvez sejam esses escritores que mais dívidas contraíram com eles, com esses Brandão de Amorim, com Couto Magalhães, que escreveu O Selvagem, e Cláudia, então, olha aqui um relato, minutinho, tá? Para encerrar aqui, olha aqui um relato aqui, né? O próprio Bopp, ele teve na Amazônia, né? Ele teve no Pará, e olha como ele diz aqui, ó, foi uma revelação, eu não havia lido nada mais delicioso, que é os registros dos mitos coletados por Brandão de Amorim, esse amazonense mesmo, né? Era um idioma novo, a linguagem tinha às vezes uma grandiosidade bíblica. No seu mundo, as árvores falavam, o sol andava de um lado para o outro, os filhos do trovão levavam de vez em quando o verão para o outro lado do rio, né? Aí o Raul Bopp, citado dentro da obra do Bessa Freire. Então, eu acho que tá no tempo, né? Acho que deu, né? A apresentação, é isso? Tá... a gente tem 20 segundos. Isso, então eu agradeço, né? Poder participar, né? E essa ideia do Anhangabaú, que é uma língua de minorias, né? Então, sempre tem a questão da extinção, né? Essa ameaça, e a gente é muito tributário desses autores, que foi o Couto Magalhães, o Selvagem, o Brandão de Amorim, com as vendas em Anhangabaú. Todos esses autores do século XIX para o século XX fizeram esses registros do Anhangabaú. E o trabalho do professor Eduardo Navarro, do qual eu sou um dos orientandos, em que a gente faz traduções do português para o Anhangabaú, também como forma de revitalização da língua, né? Também como forma de brasilidade também, né? São tantos aspectos. Eu só gostaria de agradecer a vocês pela atenção e agradecer ao professor Eduardo Navarro por a oportunidade de trabalhar com ele, né? E é isso, um bom seminário para a gente, acho que valeu, né? Está valendo, né? Muito obrigada, Cláudia, valeu com certeza. Obrigada a todos os presentes. Agora nós temos 15 minutinhos para pergunta. Se alguém aqui da mesa tiver pergunta, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Eu tenho. Em verdade, eu tenho uma pergunta para cada um. O que é inviável, né? É inviável. Mas eu vou lançar as perguntas e, em havendo tempo, quem quiser responder, responderá. A Libânia, por exemplo, eu fiquei curioso, que eu sou semioticista. Então, eu fiquei curioso em relação às cores usadas no método paleográfico. Vocês estudam semiótica descritiva? É uma pergunta. Depois você me fala sobre as cores usadas semioticamente na sua análise. A Priscila, eu fiquei muito curioso em relação, Priscila. Eita, Priscila, eu grafei de forma tão rápida que nem eu consigo ler. Ok, vou pular a Priscila. A Thalissa. Ô, Thalissa, vocês... Qual é o manual de retradução que você sugeriria para leitura por parte dos meus alunos de inglês instrumental? É a pergunta. Para a Ana, a minha pergunta é, uma vez que você lida com trauma, vocês já pensaram em incorporar a biblioterapia à pesquisa de vocês? Porque eu sou neuropsicólogo,
E eu faço uso da biblioterapia em meus pacientes em processos psicoterapêuticos. Eu achei muito interessante o fato de a literatura que você analisa ter vínculo direto ou indireto com a biblioterapia. Ao Cláudio, eu perguntaria, como você aprendeu essa língua? Um abraço. Sim. Pode responder primeiro, Cláudio. Em campo, professora, eu aprendi primeiro o professor Navarro, ele, acho que é a última cadeira de tupi no Brasil, né? Já houve no Rio de Janeiro, na Bahia, mas o professor Navarro ele dá aula de tupi 1, tupi 2, tupi 3 e tupi 4. Tupi 4 é o Nhengatu, que é o tupi moderno, letras modernas, o tupi de hoje. Então, a gente pode fazer 2 anos de tupi, no caso, né? E o professor ele tem um dicionário de tupi, ele tem um método moderno do tupi antigo, isso no tocante ao tupi antigo, e ele tem um curso de Nhengatu, que são 6 meses. Agora, quando a gente chega lá, que eu fui fazer um trabalho de campo, eu fiquei 4 meses lá, consegui ficar 1 mês e meio na comunidade da Boa Vista. Quando a gente chega lá, é uma língua oral, não quer dizer que ela é ágrafa, né? Ela tem registros, mas é uma língua basicamente oral. Então, a distância entre o texto propriamente dito e a língua oralizada, né? E é uma língua bastante popular, né? Então, assim, o professor trabalha com a língua clássica, com a língua canônica, né? Que é ótimo, né? É um ponto de partida excelente, antroponia excelente. Agora, quando a gente está lá, é que é a aventura mesmo de... Primeiro, deles confiarem na gente, deles se comunicarem com a gente, né? Leva um período até eles permitirem que a gente suba rio acima, né? E realmente acho que o pontapé inicial é com o professor Navarro. Agora, ir para São Gabriel é também um outro desafio. Mas eles gostam muito quando a gente fica e eles gostam muito quando a gente volta também. Obrigado, muito. Cláudio. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bem, eu vou então já responder dizendo ao professor que foi completamente aleatório, uma cor que não seja a cor do manuscrito, que dê para enxergar e só. A resposta mais honesta possível. E aproveito, né, para perguntar, porque eu nunca parei para pensar sobre a semiótica das cores que eu poderia utilizar na minha descrição. Já aproveito para perguntar ao professor se teria alguma sugestão, alguma consideração a fazer sobre as cores utilizadas, mesmo elas sendo completamente aleatórias. E já vou anotar aqui para, de repente, já levar, né, na minha ideia para o doutorado, que seria a mesma metodologia, só que com outro corpus, de repente já adotar cores mais específicas. Isso. A semiótica ela tem sido subjacente a muitos métodos científicos, porque ela dispõe da objetividade em cima da subjetividade. Então, ela operacionaliza a subjetividade, tornando a subjetividade observável e mensurável. Então, como a sua pesquisa é científica, inclusive desafiadora demais, paleográfica, então, incorporar a semiótica descritiva seria, assim, consentâneo, convidativo. Eu vou orientá-la à parte. Você chegou a anotar meu e-mail? Anote por obséquio. Não, professor, não anotei, mas quero sim anotar. Paulo Leôncio, PhD. Ok. @hotmail.com. Tudo junto. Paulo Leôncio, PhD@hotmail.com, correto? Eu vou lhe dar todas as orientações. Tá bem, professor. Muito obrigada pela consideração. Eu que agradeço. Priscila, eu lembrei da pergunta, viu, Priscila? Já existem obras dessa autora, Ortese, em língua portuguesa no Brasil? Oi, gente. Não sei se eu estou passando na frente de alguém aqui. Tem uma obra traduzida da Ortese, nos anos 80, que é exatamente esse primeiro livro que ela publica
em 37, que chega aqui como o Pássaro da Dor. E foi traduzido por um grande tradutor italiano que chama Paulo Molin. Ele traduziu muita coisa até os anos 80 e saiu pela Companhia das Letras. E foi a última vez que apareceu algum texto da Ortésia ao público brasileiro, em língua portuguesa, né? Acho que é isso. Maravilha. Ainda temos tempo, professora? Minha vez de responder, Paulo, na verdade, eu não conheço esse termo que você usou, manual de retradução. Na verdade, acho que o que acontece é que a retradução ela é motivada por alguma leitura de tradução que causa algum estranhamento. Então, você falou sobre os alunos, eu diria para, enfim, talvez pegar um texto que já foi traduzido e que tem alguma questão curiosa de tradução, que pode ser um equívoco, que pode ser um erro, etc., e propor a retradução a partir disso. A retradução é legal porque ela supõe comentários sobre uma tradução que já existe, mas eu não acho que não funciona muito no nível de manual. Eu acho que é mais de, enfim, ter contato com algum texto que dá vontade de comentar ou retraduzir. Investigue, porque eu sou tradutor-tutor da Universidade Federal de Alagoas e já tenho feito parte de equipes de trabalhos de retradução. Compreende? Mas nunca tive a oportunidade de ler a respeito. Eu embarco na coragem, junto com os demais doutores, que são até razoavelmente bons na área, embora a literatura seja escassa demais. Por isso que eu te perguntei. Mas fica aí um desafio para nós, não é? Se eu puder dar uma sugestão, professor Paulo, o professor Álvaro Fareiros, aqui da USP, ele trabalha com retradução. Olha aí! Eu sou tradutora e ele deu uma disciplina sobre isso. Ele tem bastante bibliografia para indicar, inclusive os artigos próprios dele. Álvaro Faleiros. Eu envio por e-mail para o senhor. Eu acho que eu até tenho. Excelente, beleza. Envie também para a Thalissa. Ah, ótimo. Pode deixar. Obrigado. Alguma pergunta ainda em aberto? Eu não tenho uma pergunta, mas acho que talvez indo um pouco nessa dinâmica da retradução, que foi algo que, quando eu estava montando o meu projeto, eu pesquisei bastante sobre a Ortésia, sobre a recepção dela no Brasil, se seria uma primeira versão, se seria uma segunda versão dessa retradução. E eu achei interessante alguns textos, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar para somar ou a gente pensar, mas nessa liberdade da primeira versão e em relação à segunda e terceira, os pontos que a gente tem que estabelecer já como uma língua de chegada, né? Que não existe tanto uma autoria, se pensar, né, nessa tradução tão... a gente tem que estabelecer pontos na tradução e nessa retradução pensar quais foram os pontos do tradutor para pensar se eles servem para a gente como instrumento ou reformular, né, também. Então, eu acho que talvez a gente pensando assim, é interessante pensar na retradução, né? O quanto é difícil retraduzir alguma coisa. Eu fico pensando. Com certeza. Eu vou colocar você nesse e-mail, então. Tudo bem, Priscila? A gente troca figurinhas. Claro, nossa, vai ser um prazer. Obrigada. Já vou agradecendo. Libânia tem uma questão, certo? Sim, se ainda tivermos tempo, eu queria aproveitar a oportunidade, porque como eu sou, né, como eu disse, eu sou graduada em História, estou há pouco tempo aí nesse universo da filologia, e obviamente ainda engateando, né, claro. Então, o meu foco da minha pesquisa não foi, como eu disse, a tradução desses textos, né, foi realmente identificar essa autoria mecânica, porém, para o doutorado, eu já estou com um projeto que eu pretendo ampliar isso, pensar também no processo de tradução desse texto, porque eu estou realizando a comparação com o original em francês, e eu tenho diversas pistas que me levam a crer que esse texto ele foi traduzido diretamente do francês, e não apenas uma cópia em português. Enfim, aí a minha pergunta é, para vocês que trabalham com tradução, eu sei que o universo é gigantesco e que isso varia muito, se você trabalha com uma fonte, enfim, manuscrita ou não, e etc., como vocês, quais seriam elementos, aí eu aceito, por favor, dicas de bibliografias, porque eu sei que isso é algo muito complexo, né?
quais seriam os elementos para a gente identificar nesse processo de transmissão de um texto, de tradução de um texto, esses elementos para a gente identificar se esse texto ele foi traduzido da língua original em que ele foi, né, produzido, ou se ele foi retraduzido, né, de uma outra língua, sei lá, espanhol, por exemplo, que existem evidências que poderia ser em espanhol no caso do texto que eu trabalho, ou se ele realmente foi copiado de um outro texto em português também. Eu gostaria muito de ouvi-los a respeito disso. Pode falar, Thalissa, por favor. Então, eu acho que essa é uma pergunta que você faz a nós tradutores, mas nós tradutores fazemos essas perguntas para os filólogos, na verdade. Porque, de fato, é isso, assim, as pessoas partem do estabelecimento do texto, né? Você pode supor como tradutor, né? Estou dando meu ponto de vista, por exemplo, a construção sintática, enfim, semelhança vocabular, o tipo de metáfora que foi usada, enfim, você pode supor, mas de fato, e acho que é um pouco isso que eu falo na minha apresentação, é mais o filólogo que vai, de fato, definir, né, a origem, o estatuto, a história e essas informações básicas sobre o texto, porque, querendo ou não, o tradutor já está com o texto ali, vamos dizer, pronto, entendeu? Mas é isso, assim, é um pouco da minha experiência, assim, por isso que eu gosto tanto de filologia, de tradutora. Por e-mail, eu vou complementar a resposta dela, sugerindo outros livros que você pode comprá-los aí e fichá-los para tomá-los como referência bibliográfica, tá bom? Eles são técnico-metodológicos, então podem ser muito úteis aí no seu processo de pesquisa. Eu agradeço. Eu acredito que cada vez mais, eu acredito, Thalissa, que de fato o nosso trabalho ele não tem muros, né? Ele precisa estar sendo um diálogo o tempo todo para que a gente se aproxime o máximo possível, né? Dessa reconstrução, digamos assim, né? Do trajeto que esse texto percorreu para chegar até a nós. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Paulo, pelas contribuições, por essas perguntas. Obrigada pela participação de todos.